Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar o final de semana, o 19º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Lembrando que estamos vivendo o mês vocacional. Domingo passado celebramos a vocação ordenada e esse domingo, Dia dos Pais, celebramos a vocação matrimonial das famílias. Na liturgia da palavra, nós encontramos o profeta Elias desanimado, angustiado, desesperado, diante das situações difíceis que estava passando. O profeta Elias tinha lutado contra os falsos deuses e destruído todos os profetas de Baal. E por isso a rainha Jezabel, adoradora de Baal, com o rei Acabe, que deixou também o seu coração se corromper por a rainha Jezabel, queriam matar Elias. E por isso Elias estava fugindo. A figura de Elias é a figura de cada um de nós, que diante das dificuldades enfrentadas, diante das lutas que muitas vezes nos deixam cansados, nós pensamos em desanimar. Como Elias, que desejou até a morte, porque já não tinha mais forças para vencer as lutas que estava travando. Queridos irmãos, mas o que encontramos em Elias é uma caminhada para o Horebe. Lembremos que 400 anos atrás, antes de Elias, nós lembramos que Moisés subiu ao monte Horebe para ganhar força, para receber força de Deus e assim viver, cumprir a sua missão que Deus havia lhe designado. Mas para que Elias pudesse chegar ao Horebe, o monte do Senhor, ele precisaria atravessar o deserto escaldante, o deserto com seus perigos, com as suas dificuldades, mas ele desejava ardentemente chegar ao Horebe para ter um encontro com Deus, porque ele sabia que Deus poderia aliviar o seu fardo. Então, cada um que está na mesma situação do profeta Elias, não tem outro caminho, senão também adentrar-se ao deserto, com todas as suas dificuldades e perigos, para poder se aproximar de Deus, para subir ao Horebe, para ali colocar a sua vida diante de Deus e deixar que Deus renove as nossas forças, para continuarmos a nossa caminhada. Lembrando que Deus não tira as nossas dificuldades sem nossos esforços. Por isso é importante nós pedirmos para Deus que nos dê forças e caminho para que possamos assim lutarmos, nos esforçarmos para vencermos as nossas dificuldades, como fez o profeta Elias. Quando Elias chegou diante de Deus, em cima do monte, já totalmente desgastado, ele deita e deseja a morte. Mas aí, quando estamos já sem nenhuma força, entra a misericórdia de Deus. Deus prepara ali o pão, a água, para que o profeta pudesse beber, renovar as suas forças e continuar a caminhada.
mesmo porque a palavra diz que Elias comeu pão, bebeu água e voltou novamente a dormir. E o anjo acordou e disse: levanta-te, come, porque ainda tem uma longa jornada pela frente. Então entendamos que as nossas dificuldades nunca terminarão. Sempre nos alegramos quando resolvemos uma grande dificuldade. Depois aparece outra, e consequentemente a nossa vida vai caminhando assim. Até mesmo porque quando a leitura diz que com aquele pão que o profeta Elias comeu, aquela água que ele bebeu, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. Isso quer significar que é uma vida inteira. O 40 significa que uma vida inteira Elias lutou contra as perseguições, contra os falsos profetas, contra os poderosos como Jezabel e Acabe, que queriam matá-lo, mas no final ele saiu vencedor, porque não confiou em suas próprias forças, mas confiou na força de Deus, que sempre nos revigora quando achamos que não vamos dar mais conta de dar um passo para frente. Que Deus possa realmente sempre, ao olhar os nossos esforços, o nosso desejo de nos aproximarmos dele, nos conceder a mesma graça que concedeu ao profeta Elias, quando já estava com as suas forças humanas totalmente esgotadas. Então, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus é nossa força. Jesus hoje nos reanima para a caminhada. Por isso, na segunda leitura, o apóstolo Paulo diz que no batismo nós fomos selados com o selo do Espírito Santo. Agora, é claro, se nós fomos selados com o selo do Espírito Santo, nós precisamos caminhar praticando atos que coincidem com a ação de Deus nas nossas vidas. Porque nós, mesmo sendo batizados, por não obedecer a Deus, podemos tomar atitudes negativas. Mas também, pela força que está em nós, poderemos tomar atitudes positivas, conforme a inclinação do nosso coração. O próprio apóstolo nos ensina que tomar atitudes negativas são vícios. A maledicência, a murmuração, a falta de misericórdia, a falta de perdão, a falta de caridade. E por outro lado, quando nós praticamos as obras que Deus nos concede com a força do Espírito Santo que nós recebemos quando fomos crismados, nós iremos praticar o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão. Vamos acolher a todos com o coração aberto e lembrando, quando praticamos qualquer obra ímpia, nós estamos no pecado, no vício. Quando praticamos coisas positivas, são virtudes, estamos caminhando no caminho da santidade, no caminho do amor, no caminho que Deus quis preparar para nós no momento que Ele envia Jesus. E Jesus foi enviado para quê? Para nos salvar. E para nos salvar, Ele se autodenomina, e de fato é, o pão da vida.
Domingo passado, nós terminávamos o Evangelho do 18º domingo com Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. E hoje, no Evangelho, os judeus questionam a Jesus: como que tu podes dizer que é o pão da vida? Eles sabiam que Jesus era o filho de José, que Jesus era o filho de Maria, e começaram a murmurar contra Jesus, porque Jesus disse que era o pão da vida e que só nele eles poderiam ser alimentados. Aí os judeus questionam que o verdadeiro pão, quem lhes haviam dado, seria Moisés, o maná no deserto. Jesus vai dizer: eu sou o verdadeiro pão da vida. Queridos irmãos e irmãs, durante toda a história da humanidade, os sábios procuraram encontrar-se com Deus na natureza, através do sol, através da lua, através das estrelas, através do firmamento, mas aqueles que fizeram a experiência de Cristo encontram-se com Deus na pessoa de Cristo, que é o rosto, que é a face humana de Deus presente em nosso meio. Não façamos como judeus, não endureçamos os nossos corações, mas que possamos nos aproximarmos de Jesus e nele termos, e nele experimentarmos verdadeiramente o pão da vida, que nos alimenta na Eucaristia, para que nós possamos assim vivermos eternamente. É claro que não neste mundo. Jesus vai dizer: os vossos pais comeram o pão no deserto e morreram, mas quem comer este pão viverá eternamente. Que de fato obedeçamos a Jesus para que possamos viver eternamente no céu, na eternidade com Deus. Para nós encerrarmos esta reflexão, vamos lembrar que hoje é Dia dos Pais. Encontramos a figura do pai no profeta Elias, que como pai espiritual da comunidade de Israel, do povo de Israel, ele luta contra os falsos profetas, contra os falsos deuses, para que o povo, para que seus filhos espirituais pudessem encontrar com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Pai Celeste, para que vivessem no caminho da santidade. Encontramos também na segunda leitura o apóstolo Paulo, pai da comunidade de Éfeso e tantas outras comunidades que ele foi fundando durante o seu apostolado: Gálatas, Tessalônica, Roma, Corinto, Colossenses, tantas comunidades que São Paulo, ele foi pai e hoje pede para suas comunidades, para os seus filhos espirituais, não viverem no vício, mas nas virtudes, buscando o caminho da santidade. E no próprio Evangelho nós temos o grande exemplo de Jesus que obedece, que faz a vontade do Pai. Nós precisamos obedecer a Deus, vivendo os seus mandamentos, vivendo a sua palavra, vivendo do pão da vida que ele nos enviou, que é Jesus Cristo, para que, alimentados dele, nós possamos assim darmos testemunho que nós temos um Pai que nos ama, que se preocupou conosco, que está preocupado conosco e quer que um dia subamos para morarmos eternamente com Ele. Queridos irmãos e irmãs, que nesse Dia dos Pais, todos os pais sejam abençoados de maneira especial,
que todas as famílias sejam abençoadas neste domingo da família e assim possamos glorificar a Deus pela graça de nos conceder a sua bênção todos os dias com o seu amor e com a sua misericórdia. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.